E tem esses elementos no Brasil, irmãos, que mobilizam as massas, mas não transformam a mente. Olha o que diz em Romanos 12, e versículo 1, 2 e 3. Tomei um café, não deu certo. Paulo diz assim: rogo, pois, vós, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo em que há contenda, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual é a santa e bendita e perfeita vontade de Deus. A renovação do entendimento. Eles movem a massa, mas a mente não. Como Deus tirou o povo do Egito, mas não conseguiu tirar o Egito do coração do povo. Por causa disso, pereceram no deserto. Angariam cliente, tem um assim que diz assim, irmãos, vocês são os meus patrocinadores. Não esquece dos vossos patrocínios. Se ele falasse bíblico, dízimo, ainda teria um fundamento bíblico lá no Antigo Testamento. Ainda tem um ato de gratidão a Deus no Novo Testamento, mas não precisa ser 100%, 10%. Dê a tua oferta de amor, seja 100 esse mês ou 1.000 mês que vem. Dê, se o teu pastor é um homem de Deus, ele vai dizer, irmão, amém. Pastor Jorge, esse mês não é que me sobrou. A minha fé não alcançou, mas eu vou dar 100. Mas o mês que vem, se Deus me abençoar, eu vou poder dar 300, 500, 1.000. Então vamos orar, meu irmão. Deus vai abrir as portas. Deus sabe que está no teu coração. Você quer um desafio? Eu já ensinei tantos, mas vou falar aqui. Quer conhecer o teu pastor? Deixa 3 meses de dar o dízimo. E tu vai saber se ele ama a tua alma ou ama o teu bolso. Eu tive obreiros ali, que eu já era pastor, e eles eram presbíteros, mas eu nunca me interessei sobre liderança. Às vezes eu ficava esperando uma oportunidade para surgir uma outra congregação, um outro ponto, porque eu sempre trabalhei voluntário, mas esses elementos eles eram salariados, também não estou fazendo nada contra. Que eles dizem assim, agora eu vou impor rédea aqui é assim comigo, a ovelha ou ela segue ou ela vai para o cepo. Como é que é? A ovelha vai para o cepo. Eu dizia, irmãos, vamos vigiar. O bode vai para o cepo, mas a ovelha não. Nunca ouvi ovelha no cepo. Esse camarada não me cheira bem. Porque assim, ó, se atrasar o dízimo um mês, tu não sobe mais no púlpito. Tu não vai mais distribuir ceia, tu não vai mais ungir ninguém. E o camarada insistiu, sabe por quê? Porque ele tinha um costume, por onde passava fazia isso, e levava o evangelho do medo, um terrorismo psicológico, e a igreja ia cansando dele, daí ele pulava para outro puleiro, e assim percorrendo o estado de Santa Catarina inteiro. Eu disse para os presbíteros, numa reunião que teve, vamos fazer um teste com esse camarada? Todos nós vamos ficar 3 sem dar o dízimo. Guarda lá na tua casa. Não entrega na sede, senão
Vai dar pano para manga, vai dar um B.O. E vamos ver o que ele vai fazer. Quando ele precisar de um de vocês ou de mim, não deu dízimo, não sou disso, subir em cima do púlpito, como ele falou, nem de beber água na torneira. E se der uma doença nele que precisa de alguém, ele vai ligar para a sede e pedir o pastor alguém para vir pregar, mas quando esse alguém vem pregar, nós ficamos tudo sentados. Ele vai ter que, e vão proibir as nossas esposas também, os nossos filhos de cantar, porque se o pai não pode dar o dízimo, não pode subir em cima do púlpito, nem dar uso da palavra, então as nossas famílias não são dignas. Tinha uns 6, 8 presbíteros, diáconos também, de maneira tal que com 2 palavras eu mobilizei a igreja inteira. E ficamos assistindo. Fulano vem cantar. Desculpa, pastor, mas não estou preparada hoje. As crianças vêm cantar. Mas ali, não tive tempo de preparar as crianças para cantar. O que está acontecendo aqui, os jovens? Todo mundo abaixava a cabeça. E ele começou a ficar ruim, porque era autoritário, era centralizador. Começou a criar um mal-estar dentro da igreja. E chegou no primeiro mês, alguns irmãos não entenderam, outros não sabiam. Deu assim uma metade do dízimo. No segundo mês, deu menos da metade só as ofertas. E ele começou a dar grito. De repente, ele teve que sair porque foi pregar em outra congregação. Os irmãos ficaram todo mundo sentado lá. Uns oraram um pouco, sentados. Ninguém subiu no púlpito. Um olhou para o outro. Casa. O porteiro fechou a porta da igreja e foi para casa. Quando ele voltou, descobriu. Foi na casa de cada um. Cada um deu uma desculpa, uma diferente da outra. Até que um disse, não, foi assim, não foi assim que o irmão falou na igreja. Pois é, mas o pastor José... pastor José falou assim, nós temos cumprido o que ele falou. Aquele rebeliado desgraçado, vou falar com o pastor, ele vai excluir ele. Numa reunião, tudo maquinado, tudo preparado. Aí o pastor reuniu uma reunião extraordinária, não pode faltar um. Todos os líderes e todos os presbíteros e pastores, é urgente. Botou fogo no mundo pela rádio. Opa, alguma coisa está acontecendo aí. Eu disse para minha mulher, a cobra vai fumar. Deu B.O. Sabe o que é B.O? Boletim de ocorrência. E o pastor debulhou-lhe pau. Me chamou de Judas dali para cima, mas ele não falou diretamente para mim, falou para alguém que está aqui no nosso meio. Claro que para um bom entendedor meia frase basta. E eu me coloquei em pé, pausadamente abri o livro para ele. Sabe o que aconteceu? Dentro de uma semana ele mandou aquele... Disse, irmão, vocês fazem que nem cachorro jaguara, vem aqui, sacode o pelo e vou embora. Mas quem fundou a igreja, quem está aqui, que construiu a igreja e contribuiu desde o fundamento, comprou o terreno, somos nós. E os novos que estão entrando estão seguindo o exemplo. Agora vier botar uma ditadura que quem não dá o dízimo, não sobe no púlpito, vai ficar todos sozinhos. Ou fecha a congregação, ou chamamos outro ministério. Pois eu soube que ele me chamou de rebeliado, endemoniado. Arrumou a sua mala também e logo pediu mudança da convenção, porque Rio do Sul tem uma cúpula de presbíteros que ninguém consegue. E aí começaram a trazer essa cachorrada de fora
para formar os seus grupinhos, porque a fama dos presbíteros de Rio do Sul era percorrida em todas as convenções. Ai, Jesus. Vamos continuar, tem algumas anotações aqui para fazer, cuidadosamente, para nós chegar lá. Vamos chegar lá. Devagarinho, nós, de pian-pian se levantar. Devagar, devagar, você vai ao longe. Então, nós vimos, irmãos, que essas pessoas eles imitam muitos ministérios. Eles mobilizam a massa, mas não a mente. E nós vemos aqui, meus cristãos, uma igreja muito mais propensa a sentir do que a refletir. Tente a exceder constantemente o uso dos dons espirituais no caminho da fé cristã. Em outras palavras, irmãos, eles induzem os dons espirituais do que a fé cristã. Eu falo numa linguagem acadêmica, mas tenho que explicar no conteúdo simples. Eles são artistas de palco e sabem induzir as pessoas nos dons espirituais. Porque Deus está me revelando, porque é uma profecia. Agora, recentemente, um mandou uma palhaçada lá, um artista de palco, e disse: esse que é pregador. Isso é forte. E o cara pulava, gritava e profetizava, e olhando assim para a câmera, para aquele que estava filmando. Os caras são tão burro, ignorante, que vai filmar lá atrás dele, daí ele tem que virar para trás, cada vez, 2, 3 palavras, olhar para trás assim, ainda fazer assim, ó, para a câmera. Tá filmando? Tá filmando? Desde lá, eu disse: se eu soubesse aonde que era essa igreja, eu ia lá com um monte de pedra. Ou senão eu ia pagar um alemão, os olhos bem assim, como eu assim, bem branco. Ia dar uma surra nesse caboclo. Ia bater tanto, não ia matar, mas ia deixar as costas mais mole que a barriga. Que quando ele ia tomar um copo de leite, ele se lembrava do alemão. Não quero leite. Quando ele ia viajando e desce com a placa branca, ele freava o carro. Não. Nada de branco. Mulher, pelo amor de Deus, tira esse lençol branco dali, mulher, do varal, queima, bota fogo, que eu não consigo passar por ali. Cada vez que via alguma coisa branca, ele ia dormir num quarto escuro, mas quando clareava o dia, ele olhava o dia claro, se lembrava da surra que levou. Sou mal, né? Daí afora, se eu pudesse fazer, para nunca mais fazer bobagem, macaco. Os irmãos sabiam, deixa eu contar, essa também é nojenta. Eu gosto de contar a experiência, irmão. Para nós rir um pouco. Vocês sabiam que o macaco, que o diabo é o macaco de Deus? Como assim, pastor? Deixa eu contar essa historinha bem engraçada. Tinha um vizinho nosso que tinha um macaco, aquele macaquinho que eles amarram ele pela cintura, ele fica para cá e fica para lá, fica para cá e para lá. E o macaquinho fica só escutando o dono da casa. E o dono da casa, meus irmãos, uma vez soltava esse macaquinho, a véia soltava, né? Ele saía com a correntinha. E ele fazia tanta estripulia. Ele queria imitar o homem em tudo. E vocês sabem que esse macaquinho prego, ele faz um gesto meio vergonhoso. E o dono da casa viu quando ele estava urinando atrás do rancho que o macaquinho veio assim no lado dele. Esse filho da mãe desse macaco, ele não está me imitando, mas olha, quase fazendo parecido. Deu um nervoso nele, uma vergonha santa. Porque daí o macaquinho viu a mulher também fazia o mesmo gesto. Se você não conhece, adquire o macaquinho daquele vagabundo. E chama o macaquinho prego. Porque sempre está
com a mão no prego. O dono da casa disse, eu vou pegar esse miserável, ele não vai mais me imitar, mais nem morto. Aí deixou o macaquinho assim numa corda pelo chão, e ele corria daqui, trepava lá, numa correntezinha meio comprida, e pulava lá, mas não ia mais correr atrás do velho, pelos ranchos e por cima das árvores, por cima dos ranchos, mexer com as galinhas. E ele foi lá no quintal, vou falar bem ligeiro, porque eu sou muito lento, eu também não vou mais rir. Botou uma bacia, lavou a cara, pegou o pano, pegou o espelho, botou lá na frente, assim, sentou e começou a fazer a barba. E o macaquinho de olho. Macaquinho de olho. Assim faz o diabo, né? Imitando Deus, né? E fez. Amparou o bigode, né? E fez. Mas naquele tempo era navalha, passava um couro assim, para afiar bem a navalha. E quando ele lavou assim, ele fez a barba assim, e daí ele lavou, enxugou. E pegou as costas da navalha assim, fez uma... E arriou a navalha ali e saiu. E lá veio o macaquinho, mas ele não mudou a cara, né? Só imitou o dono. E pegou a navalha assim, mas ele não encostou assim. Mas ele pegou assim, também fez assim, mas só que passou com o corte. Na primeira, morreu desgraçado. É assim que certos pregadores fazem. E é assim que vai acontecer com o diabo. Ele armou a cruz, como fez Naamã para Mardocai, e ficou na própria cruz, ou na própria forca. Entende? O diabo pensou que ia preparar, mas ele vai ser lançado. Ele estava lá em cima, conforme Isaías 40 Isaías 14, né? Agora me perdi. E Ezequiel 48, se não me falha a mente. Estava lá em cima, entre as pedras afogueadas. Aí veio até a terra, e eu acho que o lugar que mais ele gosta de passear aqui na terra é no Brasil. Aqui tem tudo que o diabo ama e tudo que o diabo quer. Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher. Vocês viram que os 2 últimos carnavais que existiam ali, o diabo estava vivo e ativo no Rio de Janeiro e São Paulo, no Brasil. Brasil pertence a Satanás. Não devia dizer assim, a padroeira do Brasil é a Senhora das Tantas. O padroeiro do Brasil é o Satã. Só que ele vai ser amarrado, ele vai ser julgado, e com ele todos os anjos, o falso profeta e aqueles que são engodados por eles, que não aceitaram Jesus. Irmãos, eu vou começar daqui a pouco, eu vou deixar um pouco dessa gravação do Ostês, e depois vou para Apocalipse. E eu vou falar, meus queridos irmãos, desde o capítulo 6 até o capítulo 19 de Apocalipse, sobre a ira do Cordeiro, sobre aqueles que vivem no engodo, e na doutrina, e nos caminhos do Satã. Então, nós temos visto aqui, meus queridos irmãos, eu vou falar demais, não cito o versículo bíblico, mas eu estou contando algumas experiências. Mas vamos descortinando, calma, cocadinha. Tenha paciência. As nossas igrejas, irmãos, elas não têm mais
como diziam os nossos pastores antigos, as raízes da fé. Lá em Levíticos, diz assim que nós não devemos remover os marcos antigos. Não devemos extrair a santa doutrina por uso e costume ou por... Depois eu vou falar sobre o liberalismo. Não sei se já não falei aqui, sei lá. A lei sem liberdade, a liberdade sem lei e a lei da liberdade. Eu acho que eu ainda não falei. Toda hora eu falo. Então, os nossos pastores, irmãos, nossos conservadores, esqueceram da raiz da fé. E se nós vamos observar, meus queridos irmãos, lá em Hebreus, no capítulo 11, fala da galeria dos heróis da fé. E aí, no capítulo 12, e o versículo 12 de Hebreus, diz assim: portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazeis veredas direita para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. E segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Só isso aí daria uma pregação de no mínimo 1 hora. Pregação, não ensino. Mas esses heróis, irmãos, estão cansados, com as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Os pastores, muitos pediram a jubilação. Eu quero ser jubilado, para não dizer que eu quero sair do meio de vocês, que eu não suporto mais essa cachorrada latindo. Porque o conservador não tem mais espaço nas igrejas evangélicas. São poucos. E hoje eu estou falando para vocês, se você é um conservador, irmão, mantenha a sua posição. Se você vê que ali não tem jeito, que você tem muita resistência dos seus líderes, procure um pastor conservador e apoie aquele pastor. Ah, mas eu sou assembleiano 333 anos e 9 meses. Saia dali, querido. Não é a denominação Assembleia, ainda que eu defendo a teologia, a doutrina da Assembleia de Deus. Eu jurei de não falar mais instituição, mas eu tenho que ser claro e transparente, porque senão também serei um hipócrita. A Assembleia de Deus é a única igreja que tem uma teologia sistemática. Ela pega do Gênesis ao Apocalipse e ela encaixa toda a doutrina, todo o ensinamento. Tem umas igrejas aí que são unicistas, só o Novo Testamento, não precisa ler o Antigo Testamento. Quem falou que existe Antigo Testamento e Novo Testamento? Isso é um ditado nem do copista, não. Isso é um ditado popular. Não existe Antigo e Novo Testamento. Para Deus, não. Existe para nós, os homens, os otários. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se nós temos separando o Antigo e o Novo Testamento, nós temos dizendo que Deus do Antigo, Deus do Novo, pura palhaçada. Mas deixa para lá. Irmãos, eu prego, ensino há muitos anos. Tenho pastores formados que antes eram diáconos, presbíteros e hoje são pastores. E alguns estão acompanhando, outros ainda nem descobriram ainda. Quando vão descobrir, porque eu não mando... Não. Eu não peço seguidores. Se você quiser compartilhar com um amigo que é conservador teu, aí sim. Se não, meu querido irmão, é você e Deus. Se você quer prestar não um favor a Deus nem a mim, mas prestar um favor à tua consciência, então você pode mandar para o teu líder, para o teu pastor, para o teu obreiro. E você está somando alguma coisa para o reino de Deus, amém?
Que Deus abençoe em nome de Jesus. Já volto já.